Boa noite a todos. O tema que nos traz aqui hoje há muito tempo atrás, eu recebi uma mensagem, como vocês todos costumam receber na entrada do centro, e a leitura dessa mensagem me fez pensar sobre aquele assunto e achar interessante transmitir o conteúdo dessa mensagem na forma de uma palestra, né? Então, para a gente descontrair um pouquinho, tem algumas palavras, principalmente sobre doenças, que a gente não gosta de nem pronunciar o nome, né? Uma besteira enorme da gente. A gente acha que a gente está gorando, que a gente está incentivando, né? Dificilmente você encontra uma pessoa que tem câncer falar que tem câncer. Fala assim, eu tenho aquela doença, né? E dentro do centro espírita também tem uma palavra que as pessoas, principalmente que vêm buscar ajuda no centro, também não gostam de falar, né? Que é obsessão. Então as pessoas evitam até pronunciar essa palavra. Então essa palestra, esse tema dessa mensagem, ele remete justamente a esse assunto, mas abordando de uma outra maneira, né? A gente sabe pela doutrina espírita que a definição de obsessão é uma ação insistente, prejudicial e dominadora de um espírito sobre outro, né? Então a obsessão ela tem essa característica de ser insistente, de ser prejudicial, né? E de ter a intenção de domínio sobre a pessoa, né? Agora, aqui na definição é colocado assim, de um espírito sobre outro. Quando a gente fala em obsessão na casa espírita, principalmente pessoas que vêm procurar ajuda na casa espírita, então, quando fala em obsessão, espírito obsessor, o que pensa? O encarnado está aqui e veio um espírito invisível do além e ficou perturbando ele, né? Mas não é isso que a doutrina espírita ensina. Essa ação insistente, prejudicial e dominadora é de um espírito sobre outro. E não fala se ele é encarnado ou desencarnado. Então pode existir essa ação insistente, prejudicial e dominadora de um desencarnado para um encarnado. Mas também pode ter de um encarnado para o desencarnado. E também pode ter de um encarnado para um encarnado e de um desencarnado para um desencarnado, né? Essa aproximação que permite a esse espírito que está com essa intenção prejudicial sobre outro, ela é causada por fatores anteriores a esse dia que a gente vive, né? E ela é causada e é permitida, e ela só acontece por causa da afinidade que existe entre aquelas duas criaturas. Parece estranho, né? A pessoa vem aqui no centro, com problema de obsessão, procurar ajuda, porque está sendo vítima, entre aspas, de um espírito obsessor. Não é isso mesmo? Agora, essa aproximação e essa perturbação, vamos chamar assim, só foi possível pela sintonia que existia entre os dois. E isso é importante que a gente entenda, né? Por quê? Quando a gente fala de espírito para encarnado, é muito simples a gente entender, né? Agora, como é que a gente poderia, um espírito, vamos supor, um obsessor encarnado obsidiar o outro? Que caso que vocês imaginam assim? Ah, mas a esposa já desencarnou. Então ela é desencarnada. Eu estou falando de encarnado para encarnado. Mas o exemplo seu é bom. O casamento, não é? Tem aquele casamento que a mulher não deixa o marido viver. Tem aquele casamento que o marido não deixa a mulher viver. Quer que ele só faça as coisas que ele quer. Ou que a pessoa, que ele faça só as coisas que ela quer. Isso é uma maneira de obsessão. Isso anos e anos e anos e anos, claro que vai desgastar a relação.
né? E falou, não, mas então não é obsessão, porque não é espírito. Só para descontrair, eu gostaria de fazer uma brincadeirinha aqui, sem demérito nenhum de ninguém responder. Eu só vou fazer uma pergunta e eu gostaria que quem achar que sim, imediatamente levantar a mão, tá? Não é para ficar pensando, não. Eu vou fazer uma pergunta, tá? Para todo mundo. Quem achar que sim, levanta a mão imediatamente o que eu perguntar. Quem aqui no salão tem espírito? Agora eu gostaria de saber onde é que vocês arrumaram esse tal de espírito aí, que eu não tenho, não. Entenderam ou não? Eu não tenho espírito. Eu sou um espírito. Então eu não posso ter espírito. Eu sou um espírito. Tá? Então quando o marido faz isso sobre a mulher sobre o marido, é a ação insistente, prejudicial e dominadora de um espírito sobre outro. E é obsessão do mesmo jeito. Né? É que essa obsessão de desencarnado para encarnado reveste o obsidiado, no caso o encarnado, que vem aqui no centro procurar ajuda e tal, de vítima. E o obsessor de agressor. Vou contar uma passagem que ocorreu aqui na nossa casa, numa reunião mediúnica, com um doutrinador, doutrinando uma entidade que o médium estava recebendo, e ele começou a conversar com o espírito, porque o cara veio no centro reclamando que ele não conseguia dormir. Que quando ele começava a pegar no sono, o espírito vinha e dava um susto nele e ele acordava assustado. E assim a noite inteira. E dias e semanas sem conseguir dormir, porque o espírito não deixava. Quando aquele espírito foi invocado através de um médium na reunião mediúnica, o doutrinador começou a conversar com o espírito. Meu irmão, não faça isso. Olha, você está prejudicando a saúde dele. Ele não está conseguindo dormir, a saúde dele está se definhando por sua culpa, porque você fica atacando ele. E falou. Dali a pouco o espírito falou, peraí. Posso falar? O doutrinador falou, pode. Essa história que o senhor está falando não é verdade, não. Como não? Não. Quando ele dorme, aqui no plano espiritual, ele corre atrás de mim e me bate, me dá surra. Ele tem uma raiva de mim que você não faz ideia. A única maneira que eu consegui de ficar livre dele foi não deixando ele dormir. Porque se ele dormir, eu apanho. Olha que interessante. Entende? Então, a gente tem que entender que esse negócio de obsessão é como doença. Como é que ocorre numa doença? Você tem o seu organismo saudável, tem lá uma parte do seu organismo que não está muito saudável, certo? Imagine assim, por exemplo, um fígado, né? E a doença vem e te ataca onde? Onde você está menos saudável, onde você está muito forte, ela não te ataca, né? E aí vai atacar lá o fígado, tá certo? A obsessão é a mesma coisa, só que em vez de ser no nosso corpo, né, físico, é na nossa mente. Então, o obsessor encontra, por afinidades conosco, por ter tido principalmente relações conosco em encarnações anteriores, encontra na nossa mente pontos frágeis, aonde ele pode começar a atacar, porque a intenção dele é nos tirar o sossego, né? Por dívidas que nós temos com eles em encarnações anteriores. E aí, aonde fica esse ponto fraco que ele vai nos atacar? Na mente, né? E quais seriam esses pontos fracos? Os nossos erros, os nossos vícios, né? Seja na maledicência, né? Seja no sexo desregrado, não é? E aí, ele começa inicialmente nos sugerindo ideias que no começo são muito esporádicas. Como ele tem todo o tempo do mundo, né? Ele vai devagarzinho
E ao passar do tempo, essas ideias vão começando a ser mais intensas, mais frequentes. E você não se apercebe que aquelas ideias não são suas. Por quê? Porque ele está atacando um ponto frágil seu. Vamos supor que você tenha um defeito de maledicência. Você não pode ver uma coisa errada que você já sai esparramando. Então é aí que ele vai te atacar. Ele vai te incentivar a falar mal dos outros, a aumentar isso. E quando ele conseguir quase que pensar junto com você, ele já está te dominando as tuas ações. Ele está minando a sua vontade. Né? E você nem se percebeu disso, porque isso aí foi tempo. Levou 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes 2 anos, para você entrar nessa de entrar em sintonia mesmo com ele. Né? Quando eu falei que parece uma doença, por exemplo, se você tem uma propensão a ter uma doença no fígado, certo? Isso pode ter sido causado nessa encarnação, né? O cara manguaçou a vida inteira, estragou o fígado, lógico que ele vai ter problema no fígado, né? Como pode ter sido de encarnações anteriores, né? Vamos supor que eu tive 10 encarnações anteriores, as 10 eu mandava ver. As 10 eu morri de cirrose. O meu perispírito já está impregnado daquilo. Então, para o meu perispírito poder se purificar, ele tem que se limpar através do meu órgão físico. Então, o meu fígado já vem meia bala, né? Aí eu vou ter doença. Se a gente tem esses desvios de pensamento, de atitude, o espírito que nos quer mal, ele vai simplesmente nos incentivar nessa linha. E é assim que ele leva a gente cozinhando em banho-maria. Quem passou por problema obsessivo sabe que quando ele está ruim, já está assim, quase não dominando a própria vontade, ele, perguntado, fala assim, escuta, quando que começou esse negócio? Ele não sabe falar. Né? Ele não sabe falar. Por quê? Porque essa sintonia já vem há muito tempo. Né? Então, por exemplo, o que fez esse espírito que nos obsedia ter essa sintonia conosco? Pode ser por atitudes que nós tivemos nessa vida e pode ser coisa do passado. Né? Então a gente tem essa sintonia. Ele simplesmente, o que mudou foi, em vez da gente ser amigo, viramos inimigos. Né? Ele acha que a gente é inimigo. E como ele tem essa facilidade de entrar em sintonia conosco, ele começa esse ataque lento e gradual. Insistente, prejudicial e dominador. Certo? Agora, a gente que acredita num Deus soberanamente justo e bom, também tem que pensar que se está acontecendo, Deus sabe, não é? Ele não sabe tudo, não é? Deus não é onisciente, sabe de tudo. Ele é onipresente, está em todos os lugares, não é? E é soberanamente justo e bom. Então, se está acontecendo isso conosco, e a gente acredita em Deus, a gente sabe, primeiro, que Deus está sabendo o que está acontecendo, que Ele está presente, está vendo aquilo, que Ele está deixando, porque se Ele não deixasse, não acontecia. Correto? Correto? Mas que Ele é soberanamente justo e bom. Então, se Ele é soberanamente justo e bom, aquilo está acontecendo por algum motivo. Então, cabe a nós, que confiamos em Deus, usarmos dessa confiança para termos a confiança de que as armas que a gente precisa para combater essa influência que a gente está tendo, também está à nossa disposição. Segundo Kardec, né, no Livro dos Espíritos, está escrito assim, que obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Por quê? Logram adquirir, quer dizer, eles acham que eles têm. Porque isso é momentâneo. Isso acontece enquanto for permitido pelo alto. E será permitido pelo alto até que seja o necessário para que a gente corrija aqueles desvios nossos, seja de pensamento, de conduta, ou resgatemos os erros de passado. Agora, você falar isso para uma pessoa que está passando por um processo obsessivo,
e que não tem o conhecimento da doutrina, é complicado. Não é? Como é que você vai falar para ele? Não, Deus está vendo, mas Ele está deixando aí, tá? Vai aguentando aí que, né, uma hora passa, tal. Não é assim, né? Mas a gente que frequenta a doutrina espírita, a gente tem a oportunidade de estudar os cursos na casa, a gente tem a possibilidade de saber disso. É fácil? Não é não. Porque acontece, passam os tempos, pode acontecer de novo, o processo é o mesmo, devagarzinho vai pegando, quando você vai ver, já está. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Quais que são as armas que nós temos ao nosso alcance? A primeira delas é dar uma ocupação sadia para a mente. Tá? Não tem um ditado antigo que os nossos avós falavam? Cabeça vazia, oficina do capeta. Se eu não uso o meu pensamento, se eu não dirijo meu pensamento para coisas boas, deixo a minha oficina mental livre para ser manipulada e influenciada, né? Eu estou mais sujeito. E se eu estou num processo obsessivo, pior ainda. Tá? Então, ocupação sadia da mente é uma boa. Porque vai sobrar pouco espaço para o espírito influenciar nossos pensamentos. Policiamento dos nossos pontos fracos e reeducação das vontades. Se eu gosto de fazer uma fofoquinha, eu tenho que me analisar e saber que eu gosto. Se isso está ficando muito intensificado, eu tenho que me preocupar. É um sinal de alarme. Né? Então, eu sei que nesse ponto eu posso, se eu perceber que isso está aumentando, eu posso ser um cara atingido pelo meu... Quem não gosta muito de mim, vai entrar por aí. Ele vai me estimular a fazer isso. Porque o obsessor nada mais faz do que dar um empurrãozinho na direção que a gente está indo. Não nos iludamos. O obsessor, ele não vem e vai te batendo, vai pegando domínio sobre você. Ele não faz isso. Porque ele vai onde ele pode ter sintonia. E quando ele arruma uma sintonia desse tipo, ele vai em cima, porque por ali ele sabe que é bom. É fácil. Né? O terceiro seria a modificação do comportamento. Obviamente, ocupação sadia da mente e policiamento dos pontos fracos vai nos fazer o quê? Mudar o comportamento. Né? Mudando o comportamento, policiando nossos pontos fracos e ocupando sadiamente a nossa mente, nós conseguimos fazer com que o obsessor comece a perder um pouco a sintonia. Não é aquilo que ele quer. Para ele contrariar a nossa vontade é difícil. Para ele é fácil ir na nossa vontade. Se a gente muda a nossa vontade, ficou difícil. Né? A sintonia vai ficando difícil. Estudo do Evangelho. O Evangelho é um verdadeiro tratado de higiene mental, né? Nos higieniza a mente, né? Nos põe em contato com esferas superiores, que também o obsessor não quer. Correto? Orar solicitando ajuda do alto. Ajuda bastante. Mas a oração tem que sair daqui. Não é daqui não. E não vamos orar achando que os bons espíritos ou Deus, né, vai chegar, falando, não, peraí que eu vou cuidar de você. Vai passando na nossa frente, tirando as coisas tudo do caminho para a gente passar no limpinho. Não é assim que funciona, né? Quando a gente ora, deixa eu tomar mais. Quando a gente ora, a resposta da nossa oração, a gente tem que imaginar que venha dessa maneira. Eu oro e peço ajuda. A resposta do alto não vai ser me tirar os problemas do caminho. Vai ser exatamente assim, ó. Você está reclamando das pedras no seu caminho, né? Os espíritos vão... A resposta vai vir dessa maneira. Encontrarás pedra no seu caminho. Olha-as e tira-as tu mesmo. Nós
te daremos a força necessária, se a quiserdes empregar. Entenderam? Ah, mas eu estou pedindo ajuda faz tanto tempo, tal. É que nem aquela piadinha, o cara ia todo dia na igreja, joelhava lá na frente, pedia porque ele queria ganhar na Mega Sena para poder montar uma instituição, ajudar um monte de gente. Todo dia ele ia lá. Depois de uns 15 anos, Deus mandou o anjo Gabriel lá conversar com ele. Desceu aquele anjo com aquelas azonas, cheio de luz, iluminou a igreja. Falou, fulano, ó, Deus resolveu ouvir suas preces. Ele vai fazer você ganhar na loteria. Mas ele só tem um favor para te pedir. Falou, pode falar qual for que eu faço. Compra um bilhete, pelo menos. Quando a gente pede ajuda para o alto e não faz nada para nos melhorar, essa ajuda, ela vai vir no sentido de nos dar forças para enfrentar. Se Deus é soberanamente justo e bom, onipresente, onisciente, onipotente, Ele sabe que nós estamos passando problema. E nós somos filhos de Deus. Ele não ia deixar um problema nas nossas costas que nós não tivéssemos condições de enfrentar. Agora, depende da gente. E quando a gente ora, a gente tem que orar pedindo ajuda, porque os problemas não vão sair do nosso caminho se nós não forçarmos a barra. É mais ou menos como está escrito lá na Bíblia: ajuda-te e o céu te ajudará. Agora, ai Deus, ó, eu preciso sair lá, mas meu obsessor está lá, tira ele de lá para eu passar. Ele não vai fazer isso, tá? Agora, se você tem problemas com ele, você analise, se introspectize e veja onde você está errando, modifique seu comportamento, que aí sim, ele vai acabar enjoando de ficar atrás de você, porque ele vai falar, não consigo, tá? Sobre esse assunto, obsessão, como é um assunto muito pesado, né, para a gente fazer palestra, e eu achei interessante essa mensagem aqui que eu recebi no Kardec, e eu tenho ela guardada até hoje. Pra vocês terem ideia, a primeira vez que eu fiz essa palestra aqui foi no dia 8 de maio de 1990. Está fazendo só 24 anos. Há 24 anos atrás eu recebi essa mensagem. Eu achei isso aqui muito interessante. É uma mensagem de Sheila, do espírito Sheila, através do médium Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Então, eu gostaria de terminar o nosso bate-papo de hoje interpretando um pouquinho essa mensagem, né? Pelo que ela nos traz, espera aí. Pelo que ela nos traz de informação, né? A mensagem começa assim: há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando-nos queda provável em obsessão. Então ela está dando uma receitinha aqui para a gente se analisar. A gente fala às vezes assim, mas você se analise, você identifique, você faça. Só que quando a gente está com um problema obsessivo, normalmente a sua vontade está um pouco subjugada também, né? Então você parece que não tem forças para isso. Então aqui tem uma receitinha de bolo, isso que eu achei legal na mensagem. Há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Primeiro, quando entramos na faixa da impaciência. Natural, de vez em quando a gente está impaciente por causa de uma coisa ou outra, né? Você está numa fila, você tem que ir em 2 bancos, o horário de banco já está fechando, aquela fila não anda, você tem que pagar aquilo para depois ir no outro banco, você fica um pouco impaciente. Mas quando isso começa a ser insistente, prejudicial e dominador na minha vontade, a gente tem um sinal de alarme. Falou, peraí, será que isso é só meu? Será que eu não estou sendo ajudado? Segundo, quando acreditamos que a nossa dor é maior. Comum isso, né? Você chega para a pessoa e fala assim, a pessoa chega para você, porque a gente fala assim, atitude no bem. Como é que a gente pode fazer atitude no bem?
Falar, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho local para fazer o bem. A gente sempre arruma desculpa, né? Tem uns e outros também, né? Que ficam meio gordinhos assim. Então, um dia não vai porque está com dor nas costas, outro dia não vai porque tem que fazer uma palestra no centro, né? Tem gente aqui que sabe disso. Outro dia arruma outra desculpa. Quando a gente quer, a gente consegue. Eu falo que minha mulher está aqui, meus filhos. E quando a gente quer fazer um negócio, a gente faz. A gente arruma tempo, a gente arruma vontade, a gente arruma empenho. Não é assim? Então, quando a gente quer fazer o bem, não adianta ficar procurando empecilhos. Você não precisa ter tempo, você não precisa ter dinheiro. Imagine uma pessoa, por exemplo, uma amiga sua, uma colega de trabalho, vem te contar um problema. Você ouvir pacientemente, entender a dor que essa pessoa está passando, e se possível dar algum conselho, você está trabalhando no bem. Você não perdeu tempo, dinheiro, não precisou se deslocar, não precisou fazer nada. Então, oportunidades de trabalhar no bem a gente tem sempre. E quando a gente está nesse caminho meio da obsessão, a pessoa vem contar um problema, você já está meio ruim, né? A pessoa fala, nossa, eu estou com uma dor aqui. Você fala, que é isso? Se eu tivesse com essa dor aí, estava bom. O meu está doendo aqui, aqui. Né? Assim, a gente tem que se policiar. Um outro sinal de alarme. Quando a gente acha que a nossa dor é maior que a dos outros. Né? Por quê? A gente não está querendo saber da dor do outro. A gente está querendo que o outro saiba da nossa. Isso é caridade? Não. Né? Terceiro, quando passamos a ver ingratidão nos amigos. Outro sinal de alarme. Imagina um obsessor que está querendo te prejudicar, mas você tem um amigo que toda vez que você está caindo, escorregando, ele falou, para, você está errado. O obsessor fala, peraí, se eu deixar esse mané aí ficar do lado do cara, eu não vou conseguir obsidiar ele não. Aí ele começa a inspirar no cara. Você fez aquilo lá para o seu amigo? O seu amigo fez um negócio para você, você agradeceu ele, você fez aquilo lá, aquele outro. Agora, semana passada, você fez o negócio para o seu amigo nem falou obrigado. Aí você começa a pensar, bem mesmo, né? O cara é ingrato, hein? Que amigo que esse cara, não sei o quê. Conseguiu o obsessor o que ele queria. Né? Nos fazer ver ingratidão no nosso amigo. Mas aquele amigo que vinha nos dar um bom conselho. E aí a gente já perdeu um bom conselho. Tá? Então, quando a gente for pensar nos amigos que estão sendo ingratos com a gente precisa pensar mais vezes, não é por causa de um fato, não. Né? E se for o caso, converse com o amigo. Não deixe o obsessor ganhar essa. Tá? São pequenas coisas, mas são coisas muito relevantes. 4. Quando imaginamos maldades na atitude dos companheiros. Aí você fala, agora eu estou trabalhando no bem. Fui para o centro, estou ajudando lá, estou servindo água, depois eu vou começar a dar passe, vou fazer curso e tal. Mas, o que acontece? Vai passando o tempo, a gente começa, aquele fulano é maldoso, hein? Ele fez um comentário lá, é para mim que ele falou aquilo. Por quê? Porque o obsessor não quer que a gente venha para cá. Ele não quer que a gente muda de atitude. Né? Ele quer que a gente entre na dele. Perca os locais que nos ajudam, perca os amigos que nos dão conselhos. Por quê? Porque aí ele ganha mais condição de nos dominar a mente. 5, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, a famosa fofoca. Né? Eu costumo dizer o seguinte, tem uma rodinha, 3 pessoas conversando. Se estiver falando bem de alguém, aquela rodinha não aumenta. Agora experimenta 3 pessoas se juntar, começar a falar mal. Todo mundo que passa encosta. Seja para ouvir, seja para falar dessa de mais uma outra pessoa. Né? É a famosa fofoca, é a maledicência. O espírito obsessor pode nos pegar por aí também. Né? Então se a gente tem esse dom, vamos dizer assim, a gente tem que se policiar. 6, quando reclamamos apreço e reconhecimento. Isso é ótimo, né? Por quê? A gente está no centro, trabalha, fala, nossa, mas eu faço isso, faço aquilo. Agora, podia ter feito aquilo lá, podiam ter dado a vaga para mim. Não, deram para o fulano, que não faz nada, não sei o quê. Faz você fazer o quê? Desistir do seu trabalho, né?
desistir de trabalhar no bem, não é assim? Isso normalmente é obra de obsessor. Quando a gente começa a ver ingratidão nas pessoas, começa a ver reclamar reconhecimento. O bem, a gente tem que entender que o bem que a gente faz para o próximo não vai vir reconhecimento, não vai vir apreço. E não é para isso que a gente fez. A gente fez o bem pelo bem. E não tem que esperar apreço nem reconhecimento. Certo? Agora, quando o obsessor consegue nos botar na cabeça que as pessoas deveriam ter nos valorizado mais, deveriam ter um apreço maior por nós, também estamos no caminho facinho, para entrar num campo obsessivo. 8º, quando passamos o dia a exigir esforço alheio sem prestar o menor serviço. Aí não precisa falar nada, né? Aí a gente vai ser afastado do grupo mesmo, né? A gente não faz nada e fica exigindo dos outros fazer. Então a gente está fora daquele grupo que o obsessor não quer a gente. 9, quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou de entorpecentes. Aí a desgraça está feita mesmo, né? Porque se o obsessor nos ataca na mente, que é onde a gente domina a nossa vontade, e a gente dispersa a mente através de agentes que entorpecem a nossa mente para fugir de problemas. Primeiro, que não resolve. Segundo, que piora. Terceiro, que se você tiver para entrar num processo obsessivo, aí você está lascado, filho. Que aí você mesmo está dando a sua casa mental para o espírito agir do jeito que ele quiser. 10, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Fulano tinha o dever de ter feito isso para mim. Ele tinha a obrigação de ter feito aquilo. Você não fez nada, mas a obrigação é dele. Certo? Então você também começa a se afastar das pessoas que poderiam te ajudar. E o Espírito Sheila termina a mensagem assim. Não quer dizer que cada uma dessas 10 dicas significa que você está sendo obsidiado. Pode ser que você seja ruinzinho mesmo, entendeu? E não tenha obsessor nenhum, seja só você. Tá? Mas o Espírito Sheila fala assim, toda vez que um destes sinais venha a surgir no trânsito das nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de amparar-nos no socorro da prece ou na luz do discernimento. Ou seja, ou você está em princípio de obsessão, então você tem que se amparar no socorro da prece, pedir ajuda, pedir força tal, ou simplesmente na luz do discernimento, falar assim, peraí, eu estou fazendo coisa errada, preciso parar com isso, eu tenho que trabalhar no bem, no meu bem também, tá? Então eu tenho que discernir sobre como eu estou agindo, mesmo que não haja intuito obsessivo naquelas ações, mas a gente tem que discernir que a gente está fazendo coisa errada. Era só para hoje. Boa noite a todos.